certo? Quando você começa a se movimentar, tem o lance da frustração, que é a frustração, eu já falei, que é frustra a ação. Frustra a ação. Você tinha um plano para fazer e deu tudo diferente. Olha só que o Evandro comentou, quando você ensina, você aprende 2 vezes. Então, é isso que você tem que fazer. Aprende e ensina. Quando você aprende com os seus erros e com os erros dos outros, você começa a amadurecer. Eu quero que você entenda uma coisa, não tenha medo do erro. O dia que você não errou é o dia que você não aprendeu. Escreve essa frase aí. O dia que eu não erro é o dia que eu não aprendo. Então comece a aprender com seus erros. Porque para você se movimentar, você tem que se livrar desse medo do erro. Se eu tenho medo de errar, eu não me movimento. Eu fico parado. Então manda nos comentários. O dia que eu não errei é o dia que eu não aprendi. Manda aqui nos comentários. O dia que eu não errei é o dia que eu não aprendi. Eu quero que você entenda uma coisa. Uma das coisas que mais te atrapalha a se movimentar, a crescer, a dar o primeiro passo é o bloqueio. É justamente o tema principal da live de hoje. Quando você identifica esse bloqueio, você ressignifica ele e você consegue ter novos resultados. Se você tiver com bloqueio e não resolver, é certeza que você não vai conseguir ter resultados. Não consegue. Se você tem um problema de falta de merecimento, você não se sentir merecedor, você pode trabalhar muito e não vai sair do canto. Você sabia disso? Tem pessoas que são excelentes, são trabalhadoras demais. Estão fazendo ali, ó, entrega resultado pro seu chefe. Mas tem a crença do não merecimento. Se eu não me sinto merecedor, eu não vou conseguir crescer, eu não vou conseguir ter. Tem a piramidezinha, aquela piramidezinha do coach. Ser, fazer e ter. Ser, fazer e ter. Para você ter, ou ser, ou fazer. Para você ter, você tem que sentir a questão do merecimento. Se você não sente o merecimento, você não tem. Sacou? Bom dia, Ivone. Ivone Maria, seja bem-vindo. Você que está chegando na nossa live do clube. Nós estamos falando sobre bloqueios emocionais. Eu vou começar a entrar agora sobre os 7 bloqueios principais. São muitos bloqueios que tem, mas se você identificar, se você tiver algum desses 7, certeza que você já vai dar um passo. Certeza que você já vai avançar. Então esse tema, ele é principal, ele é muito bom para quem é empreendedor, para quem está na internet, porque você está todo dia produzindo, mas não tem resultados. Por que será? Quando eu comecei com a internet, eu tinha uma loja online com modelo dropshipping. E eu não conseguia prosperar no dropshipping porque eu não me sentia merecedor. Sacou? Então eu quero que você saiba de uma coisa. Todo ser vivo tem bloqueio. Você tem algum bloqueio. Não venha com essa, não tem um bloqueio nenhum. Tem. Certo? Todo ser vivo tem um bloqueio. E esses bloqueios, eles são gerados ao longo da vida. Principalmente na sua infância. E é por isso que quando você vai fazer um desbloqueio, as pessoas sempre voltam a uma fase da infância. Teve um dia que eu estava num QGR, que era uma reunião, que a gente tirou um dia do QGR só para fazer desbloqueio. Eu que fui responsável em fazer um desbloqueio coletivo. Eu acho que tinha mais ou menos umas 8 pessoas nesse dia. 8, 9 pessoas. 8, 9, 10 pessoas. Mais ou menos isso. E o pau quebrou. Imagina aí, várias pessoas desbloqueando ao mesmo tempo. Era grito, era choro, era murro no chão. O pau quebrou. E praticamente todas as pessoas voltaram em uma fase da infância. Porque a maioria dos bloqueios, eles vieram da infância. Certo? Então eu quero que você entenda uma coisa. O seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Alguns de vocês que são 10 e 1 participam do movimento aí. Vocês já escutaram essa frase. O seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Ah, Lucas, eu fui abusado sexualmente da infância e sou travado com isso. Talvez o seu propósito está alinhado a isso também. Para você desbloquear as pessoas que passaram por isso. Por exemplo, eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu não abria a boca porque eu fui bloqueado na infância para não abrir a boca. Para não falar, para não me expor. Entendeu? Da onde foi esses bloqueios? O primeiro dele foi na escola, quando eu fui apresentar um trabalho e as pessoas riram de mim. Era um trabalho para falar inglês. Eu não falava inglês.
Então eu gaguejei muito, travei, e até a própria professora riu de mim, e toda a turma riu também. Então eu travei, não conseguia falar. Outro bloqueio que não fazia eu me expor foi que a minha mãe falava assim, ó, odeio reclamação. Minha mãe tá aqui na live, ela vai saber disso. Minha mãe sempre falou assim, eu odeio reclamação. Eu quero que você saiba de uma coisa, se você odeia reclamação, você nunca vai ser ousado, porque é impossível agradar todo mundo. Então, sempre se você fizer uma coisa e você não tiver recebido nenhuma reclamação, você está fazendo errado. Porque se você ensina para 10 pessoas, pelo menos tem que ter a reclamação de uma. Não existe você ser perfeito. Então, como a minha mãe passou a minha infância inteira dizendo que eu odiava reclamação, eu odeio reclamação, e eu também comecei a odiar reclamação. Então, se eu odeio reclamação, eu não posso abrir a minha boca. Eu não posso falar, eu tenho que ficar na minha. Porque se eu me expor, eu posso ter a possibilidade de ter alguém reclamando. Tá vendo? Era uma crença. Então, eu não consegui. Preste atenção. Quando eu comecei no dropshipping, eu passei muito tempo a escolher um produto para vender. Porque eu ficava procurando o produto perfeito, onde eu não ia ter nenhuma reclamação. Quando você vai começar no seu negócio da internet, deixa eu te falar uma coisa, a reclamação é boa. O hater, a pessoa que vai te perseguir, que vai falar uma coisa negativa, é bom pra você. Entendeu? Se você só tem pessoas te elogiando, alguma coisa errada você está fazendo. Então a minha mãe que está aqui assistindo a live, eu estou até desbloqueando ela também. Se ela ficar nessa ideia de reclamação ainda, não sei se ela ainda está presa nessa crença. Eu já me desbloqueei. Mas se você ficar preso nisso, você não cresce. Você não se torna uma pessoa ousada. Você tem que ser ousado, tá? Manda aqui nos comentários. Eu sou ousado. Eu sou ousada. Manda aqui nos comentários. Eu sou ousada. Certo? Então todo bloqueio tem intimidade do seu propósito. O meu propósito é levantar um exército de líderes. Esse é o meu propósito. O propósito não é algo que já está pronto, é um caminho. Então, levantar um exército de líder faz parte do meu propósito. E o mais interessante de propósito é que o propósito não é meu, é de Deus. Mesmo que eu não cumpra, ele vai passar isso para outra pessoa. E tem outras pessoas também com esse propósito igual ao meu. É bem legal isso. Entendeu? Então, você precisa identificar qual é o seu propósito. Uma pessoa que não tem propósito é uma pessoa que não vive. Ela está morta espiritualmente. Eu sei que é pesado falar isso, mas essa é a verdade. Se você não vive o propósito de Deus, essa vida que você está vivendo não está sendo contabilizada. Sacou? Então, desculpa. Então, os bloqueios, eles servem para te diminuir. Você sempre vai ficar menor do que você é, certo? E quando você enfrenta esse bloqueio, você se torna mais forte. Por exemplo, eu tinha esse bloqueio de não reclamação. Eu tive que enfrentar, fazer. E quando chegar uma reclamação, eu ficar bem com isso. Poxa, top. Eu tinha esse bloqueio de não falar em público. Eu era muito tímido, não conseguia falar por conta desse bloqueio da escola. A maioria das pessoas que tem bloqueio com a escola, essa questão de ser tímido é por conta de passou alguma vergonha na escola, entendeu? Então não consegue falar, não consegue se manifestar, não consegue abrir a boca. Eu vou falar sobre um bloqueio. Tem um bloqueio específico sobre isso. Bom dia, Luan, seja bem-vindo à nossa live de hoje. Então manda aqui nos comentários, eu sou ousada, eu sou ousado. Manda aqui nos comentários, eu sou ousado, eu sou ousado. Você tem que ter ousadia. E os bloqueios não vão deixar que você seja ousado, certo? Eu quero que você entenda uma coisa. Não interessa os problemas que você passou. Resolva eles. Ah, mas sabe o que é? Porque eu fui abusado sexualmente na infância. Eu sei que isso é ruim. Mas quanto mais rápido você resolver esse problema, mais pessoas você vai conseguir alcançar e ajudar. Entendeu? Eu já conversei, eu acho que com as 3 pessoas que foram abusadas sexualmente na infância. Essas pessoas tiveram que liberar perdão, tiveram que desbloquear. Entendeu? É um processo de que ou você libera ou você vai ficar preso o resto da vida nisso. Deus não se agrada pelo que você passou. Ele não queria que você passasse por isso. Mas você, com ousadia e maturidade, você vai enfrentar isso, vai resolver esse problema que você tem. Entendeu? O bloqueio é uma prova de amor do seu cérebro. Como assim, Lucas? Vou dar um exemplo.
Você passou por uma humilhação um dia, ficou com vergonha. Então, seu cérebro ele não quer que você passe por essa vergonha de novo. Então, ele evita que você tome novas decisões, você faça novas coisas. Então, o bloqueio é uma prova de amor do seu cérebro. Anota isso no seu caderno, tá? O bloqueio é uma prova de amor do seu cérebro. O seu cérebro ele quer te proteger, ele não quer que você gaste energia, ele quer que você fique quieto. Mas só que você tem que falar pro seu cérebro a seguinte coisa: cara, quem manda aqui sou eu. Eu que estou no controle. Quem tem que estar no controle da sua vida é você e não o seu cérebro. O seu cérebro não quer fazer as coisas. O seu cérebro não quer prosperar. Porque prosperar demanda energia, demanda esforço. Você tem que enfrentar os seus bloqueios. Entendeu? E é por isso que você tem que chegar pro seu cérebro e falar assim: cara, tá bom. Quem manda aqui sou eu. Eu tô no controle. Manda aqui nos comentários: eu tô no controle. Eu tô no controle. Você tem que estar no controle da sua vida. Ah, não, quem tá no controle da minha vida é Deus. Não tá. Sinto lhe dizer, Deus não tá no controle da sua vida. Certo? O Luan mandou aqui, eu sou usado. O Ricardo mandou, a Paula mandou, show de bola. Então, esses bloqueios não vai te impedir. Você tem que liberar eles para você avançar. Entendeu? Você tem que liberar. Tem uma frase da Debbie Ford, que ela diz que os bloqueios são como correntes invisíveis. E para você desbloquear, a chave para você se libertar é você desfazê-las. Então, bloqueio é como se fosse correntes invisíveis. Bloqueios são correntes invisíveis e para você libertar, para você sair dessas correntes, você tem que desvendá-las, você tem que desfazer. E como é que eu desfaço isso, Lucas? Bem simples. Você usa a sua imaginação, revisita aquele momento que você passou e você troca a cena. Você troca a cena daquilo. Não vou me aprofundar nessa questão do desbloqueio, porque senão a gente vai ter que... Depois eu posso fazer uma live só sobre isso, sobre ressignificação, para você se desbloquear. Então eu quero que você saiba, tem como se desbloquear sozinho dentro do seu quarto. Você identifica o bloqueio, imagina, ressignifica e você fica livre. Sabe o que é o mais louco? É que no dia a dia você já percebe. Quando você está desbloqueado, no dia a dia você percebe que está desbloqueado. O seu jeito de respirar, o seu jeito de olhar, o seu jeito de intervir muda. Você sabia até que o jeito de falar, quando você desbloqueia, você muda o jeito de falar. Tinha pessoas que eram gagas. Elas desbloquearam e sumiu a gagueira. Tem vários casos desses, não sei se você sabe. Entendeu? Então, quando você desbloqueia, até a forma de você... O seu rosto muda. A palavra diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Então, o seu rosto vai ser aformoseado quando o seu coração fica mais alegre. Entendeu? Todo bloqueio emocional tem um começo. Certo? Ele não vem de fábrica, mas ele tem um começo. E, geralmente, esse começo já começa na gestação. Quando você está no ventre da sua mãe, no útero, tanto os nutrientes da sua mãe como as energias delas passam para o bebê. Por exemplo, a minha esposa está grávida, a Mirna. Todas as energias da Mirna, todos os nutrientes da Mirna estão passando para o meu filho, para o Noah. Se a Mirna tiver algum bloqueio, talvez esse bloqueio pode ser passado para ele. Aí nosso papel como pai é desbloquear ele. Sacou? Então, todo bloqueio tem um começo. Às vezes começa na gestação e às vezes ao longo da vida você vai tendo esses bloqueios. Entendeu? Por exemplo, o medo de falar em público. Você não nasce com medo de falar em público. Você adquire esse medo com o tempo. Todos nós devemos abrir a boca, porque olha o que Jesus falou: pregar o evangelho em todas as nações, pregar o evangelho nas nações, curai os enfermos, batizai nas águas, expulsai os demônios. Como é que você vai fazer essas coisas se você tem medo, se você tem vergonha? Tem que desbloquear. Eu vou falar aqui sobre os 7 bloqueios emocionais. O primeiro deles é a autoimagem. Manda aqui nos comentários, autoimagem. Manda aqui nos comentários, autoimagem. O que seria o bloqueio de autoimagem? É a forma que você se vê, certo? E a forma que você se vê hoje, ela é baseada nas coisas que falaram sobre você, certo? Por exemplo, eu sou muito feliz, sou muito grato à minha mãe por ela sempre ter falado coisas boas pra mim. Que eu ia conseguir, que eu era capaz. E como ela falava coisas boas, hoje eu sinto mais tranquilo, eu consigo executar algumas coisas com mais facilidade. Se você passou por dificuldade de constantemente
os seus pais, os seus mentores, as figuras de autoridade falaram que você não era capaz, que você era burro, que você não ia conseguir, provavelmente a sua autoimagem está afetada com isso. Então o que você tem que fazer é significar. Bom dia, Jorge, social media, seja bem-vindo. Nós estamos falando sobre os 7 principais bloqueios emocionais e nesse exato momento nós estamos falando sobre a autoimagem. Então, quando você se vê de uma forma distorcida, você não está colocando pressão na forma que Deus te criou, certo? Mas quando você mudar a forma que você se vê, você também vai desbloquear outros bloqueios que você tem de forma natural, entendeu? Quando eu desbloqueio a autoimagem, outros bloqueios caem por terra também, de forma natural. Mas Lucas, quem sou eu? Quem é você? Né? Se você não sabe quem é você, você é filho de Deus, herdeiro do trono. Lá em Gênesis 1:26 diz que você é feito imagem e semelhança de Deus. Não aceite nada menos do que a abundância. Não aceite nada menos que a abundância. Manda aqui nos comentários, eu sou filho, eu sou filha. Se Deus é rico, próspero e abundante, você também é. Essa é a sua essência, essa é a sua identidade. Você foi criado, projetado para reinar. O reino de Deus já estava planejado muito antes de ele criar o Éden natural que a gente conhece, o Éden de Adão e Eva. O reino de Deus já estava projetado antes do Éden mineral. Não sei se você sabe, mas antes do Éden de Adão e Eva tinha um Éden mineral, que era onde ficavam os dinossauros. O reino já era um plano de Deus. Então eu quero que você saiba de uma coisa, você foi criado para reinar. Manda nos comentários, eu sou um reinante, eu sou uma reinante. Da onde é que veio esse negócio de reino, Lucas? Bem simples, todas as parábolas de Jesus apontam para o reino. Tudo que Jesus falava, ele falava sobre o reino. Arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Jesus falava que o reino é chegado. Depois que ele é crucificado, o reino é manifestado. E nós que somos filhos e reinantes, nós devemos acessar o reino e manifestar esse poder. Mas como é que você vai manifestar o poder do reino se você está bloqueado? Como é que você vai manifestar o poder do reino se você não tem problema de autoimagem? O problema de autoimagem é como se fosse um espelho embaçado. Você está com um espelho, mas o espelho está embaçado. Você não consegue olhar de forma nítida. Você vai lá, limpa o espelho. E quando você olhar no espelho, você vai ver Jesus. Sacou? Quando você se olhar no espelho, você vai ver Jesus. Porque ele é imagem e semelhança sua. Ele habita dentro de você. Você tem que desbloquear isso. Não aceite nada menos que a abundância. Você é uma pessoa abundante. Cada um de vocês tem um significado diferente para abundância. Eu não vou tocar nessa questão de significado. Mas fique em paz, tá? Você é uma pessoa abundante. O segundo bloqueio é a escassez. Esse é um problemão, porque não tem como você eliminar a escassez de vez. Você vai eliminar a escassez por níveis. Manda aqui nos comentários, escassez. Manda aqui nos comentários, escassez. O bloqueio da escassez, ele sempre vai fazer você ser menor do que você realmente é também. Todos os bloqueios fazem você ser menor do que você realmente é. O bloqueio de escassez te impede de ser livre. Você sempre vai ver que não tem... eu não tenho combustível para chegar em tal lugar. Eu não tenho voz para falar. Eu não tenho alegria para desfrutar. Eu não posso comprar tal coisa porque eu não posso. Isso. É uma desgraça a escassez. Esse problema de escassez você vai curando por níveis. Eu e a Mirna, a gente, para começar a curar a escassez do nível que a gente estava anterior, a gente começou a frequentar alguns restaurantes mais chiques, mais caros, para começar a curar a escassez em níveis. Então, antes a gente só ia para um restaurante simplesinho, que dava para pagar a conta e tudo mais. Aí depois a gente começou a ir para restaurantes melhores, para a gente ir curando a escassez. Entendeu? Eu tinha tanta escassez que toda vida que eu entrava num carro eu desligava o ar-condicionado. Hoje eu só ando com ar-condicionado. Se eu tiver com frio, eu continuo com ar-condicionado. Eu tinha tanta escassez que qualquer coisa eu tinha que economizar os mínimos detalhes. Isso. Não. Tem coisa que não precisa ser economizada. Isso mostra o tamanho da sua escassez. E você vai eliminar a escassez com o tempo. Certo? Economizar tudo. Outra coisa de escassez que eu tinha, que era o seguinte, a gente comprou o queijo, né, as fatias de queijo, toda a vida eu partia o queijo no meio,
Aí dividia em duas bandas. Aí aqui era para um pão e aqui era para outro. Para você ter o nível de escassez. Agora eu pego uma fatia inteira ou duas fatias para colocar num pão ou mais. Essa escassez eu peguei, veio da família. Isso era um costume. Eu pegava uma fatia de queijo, parte no meio para dividir para dois pães. Isso é escassez. Entendeu? E você vai curando a escassez em níveis. Sacou? Outro bloqueio, vou avançar aqui que já... Eu não sei se vai dar para falar todos os bloqueios, mas... O terceiro bloqueio é a necessidade de aprovação. A necessidade de aprovação é o seguinte. Quando você era na sua infância, quando você ia fazer as coisas, você tinha que sempre pedir permissão. Sempre tinha alguém te privando. Para você fazer alguma coisa, você tinha que ter autorização de alguém. Ah, eu quero desenhar, o outro tem que deixar, eu quero fazer tal coisa, brincar. Alguém tem que deixar. Então, na sua infância, as pessoas tiveram plena autoridade sobre a sua vida. Quando você não tinha nem um mínimo de autonomia na sua infância, teve um impacto direto nas suas ações. Então, você cresce e vira um adulto sempre precisando da autorização de alguém. Você fica... A minha mãe, ela tem esse negócio de estar fazendo as coisas e sempre pedir a aprovação de alguém. Então, você tem que libertar isso. A minha avó, ela privou muito a minha mãe. Então, sempre a minha mãe tinha que ficar guardadinha dentro de uma caixa e não podia fazer nada, e é isso. Então, ela tem que liberar esse perdão e ressignificar esse bloqueio. A necessidade de aprovação, você sempre fica esperando a autorização de alguém para você fazer. E tem um impacto direto nas suas ações. O quarto bloqueio, olha, eu estou falando esses bloqueios, você vai identificando os que você tem e você vai depois ressignificar eles. O quarto bloqueio é o bloqueio de aprendizagem. Isso aqui é terrível. Porque Deus, ele é criador, você é criativo, você não consegue executar a sua criatividade. Porque na sua infância, preste atenção, na maioria das vezes acontece na infância. Preste atenção, bloqueio de aprendizagem. Você estava lá quando era na sua infância, aí você vai fazer alguma coisa, alguém te privou de ser ousado, aí você voltou um passo para trás. Aí você vai experimentar coisas novas, aí alguém chegou, ei, não faz isso, sai daí. Deu um passo para trás mais uma vez. Você foi lá fazer um desenho bem criativo, aí você mostra para os seus pais, e os seus pais dizem, que desenho feio, ou então que coisa feia, e te privou de alguma coisa. Então você acaba tendo um bloqueio de aprendizagem. Quando alguém te priva de ser ousado, quando alguém te priva de fazer coisas novas, quando alguém te priva de ser criativo, você acaba tendo um bloqueio de aprendizado. Você não consegue se expor. Você não consegue avançar, entendeu? Quando alguém te humilhou, por exemplo, eu passei por essa humilhação na infância, eu não conseguia me expor. Não conseguia aprender coisas novas, entendeu? Eu tive muita dificuldade na questão de aprendizado. Eu ficava de recuperação, eu tirava nota baixa, porque eu não conseguia aprender. Entendeu? Então, talvez você esteja passando por isso agora. Você estuda, se esforça e não consegue aprender. Coisas simples você não consegue aprender. Bom dia, Fátima, seja bem-vinda. Quando você não consegue aprender as coisas simples, você está com bloqueio de aprendizado. Eu posso aqui todo dia fazer uma live e te ensinar, mas você não aprende. Isso é terrível. 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 Libera isso, tá? Libera isso. O quinto bloqueio é o bloqueio de paternidade. Esse é um dos bloqueios mais poderosos que tem. Preste atenção. Eu descobri que só quem é pai é Deus. Eu sou treinador do meu filho. O Noah vai nascer em outubro. E eu sou treinador dele. Certo? O meu papel é treinar ele para ele ir mais longe do que eu fui. Então eu tenho que treinar ele com amor, carinho, afeto, dar atenção, proteger. Tudo isso faz parte do treinamento. Mas só que tem um problema. A maioria dos pais não fazem isso com seus filhos. Por exemplo, eu não tive um pai presente. Eu não tive um pai para me dar carinho, para me dar afeto, para me proteger. Não tive. Então eu cresci com bloqueio de paternidade. A maioria das pessoas crescem com esse bloqueio. É bem normal os pais não terem essa proximidade com os filhos. Então o adulto cresce com a necessidade, com a carência absoluta de compensar isso com alguém. Tem algumas pessoas que se casam com o objetivo de encontrar um pai. Tem mulheres que buscam um pai no marido. Tem alguns homens também que buscam a mãe na esposa.
Então, quando você tem esse bloqueio de paternidade, tanto com o pai como com a mãe, caso a mãe também não esteja presente, mas a maioria das vezes acontece com a figura paterna, você busca a carência, você tem a carência em outras pessoas. Beleza? Esse é o bloqueio de paternidade. Pessoal, falta 1 minuto para a live acabar. Falta eu passar para vocês 2 bloqueios, os 2 bloqueios finais. Porque esse perfil é novo e a gente está com um limite de tempo de live. Eu vou passar para vocês, certo? Falta 2 bloqueios, que é o de passividade e o de perfeccionismo. Eu vou falar amanhã, eu prometo que eu vou falar sobre esses bloqueios amanhã e a gente vai iniciar um novo assunto. Show? Ontem eu fiz um post sobre você ser o herói da sua vida, você ser um líder, um Reels. Vai lá, por favor. Eu sei que tem algumas pessoas que não estão indo comentar. Eu peço, por favor, vai nesse Reels. É um Reels que tem assim, seja o herói da sua vida. Vai nesse Reels, nesse vídeo e comenta assim, eu sou um líder. Certo? Vai lá e comenta, eu sou um líder. Tá bom? Vai lá e faz esse comentário que isso é muito importante pra mim. Vamos tirar o nosso print. Tira aí o nosso print. Tira aí 1, 2, 3. Vou dar mais uma chance. 1, 2, 3 e já. Tira aí o seu print, marca no seu story e coloca assim, eu sou um líder. Beleza? Eu sou um líder. A tarefa de hoje é você refletir se tem algum bloqueio desses que eu falei. Amanhã eu vou revisar eles de novo e vou falar os que ficaram faltando. E eu vou passar a tarefa definitiva para você desbloquear. Beleza? Tira o seu print. Marca lá no seu story. E faz um comentário no meu último post. O Seja o Herói da Sua Vida. Comenta lá. Eu sou um líder. Beleza? Um beijo no seu coração, a gente se encontra amanhã às 5h47 e hoje tem resumo e eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp, beleza? Se você não me segue, me segue. Se você ainda não me segue aqui e a gente se encontra amanhã. Valeu, pessoal!